Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula número 55 e nós vamos falar sobre notação científica. Bom, o que vem a ser a notação científica? Existem números que representam grandezas de grande magnitude e tem muitas ordens. Como assim muitas ordens? Por exemplo, o número 1000 é pequeno, né? Aí dá pra gente escrever tranquilo. Agora, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, 1 sextilhão, já começa a ter muitas ordens para a gente escrever. Então, a notação científica é um tipo de representação que compacta essa representação do número, que escreve o número de uma forma mais compacta, sem precisar escrever todas aquelas ordens que ele tem. Lembrando que essa grandeza ela pode representar um número grande ou um número muito pequeno, um número microscópico, porém também com muitas ordens, porque quando eu vou escrever 0,00000000015 é um número extremamente pequeno, né? Só que assim, ele também tem muitas ordens. É um número também que fica difícil de escrever e difícil de ler, tá? Então, assim, para facilitar a leitura desses números, tem um jeito da gente escrever eles usando potências de 10. Ao invés de escrever todas aquelas ordens deles, a gente escreve essas ordens na forma de uma potência de 10. Isso que é a notação científica, tá? A gente compacta o jeito de escrever o número para ficar mais fácil de ler e de escrever também. Uma representação mais simples. Bom, por exemplo, um ano-luz. Eu não sei se vocês já viram em ciências, ano-luz não é tempo, tá, gente? Ano-luz é uma distância. É a distância que a luz percorre durante um ano. A luz percorre durante um ano é mais do que isso, tá, gente? É aproximadamente, tá? Aí tá em quilômetros. Então, como que eu vou ler esse número? Ó, aqui deu 1000, milhão, bilhão, trilhão. Aproximadamente 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros a luz percorre durante um ano. Um pouco mais do que isso, aí tá aproximado. Então, assim, é um número que tem muitas ordens, que fica difícil de ler, fica difícil de escrever, e aí a gente vai tentar resumir ele escrevendo a medida utilizando potências de 10. Pessoal, aqui eu fiz a representação, escrevendo o número utilizando potências de 10, mas isso daí ainda não é notação científica. A notação científica ainda tem um detalhezinho, tá? Mas só pra gente fazer a introdução da questão da potência de 10. Ó, o que eu faço? Eu vou contar quantos zeros tem aqui. 3, 6, 9, 11, tá? Então, é a mesma coisa que eu pegar o 95 e multiplicar por um número que é 1 mais 11 zeros. Por exemplo, se fosse 950, seria 95 vezes 10. Se fosse 9.500, seria 95 vezes 1.000. Se fosse... Desculpa, 9.500, 95 vezes 100. Se fosse 900... se fosse 95.000, 95 vezes 1.000. Como tem 11 zeros aí, seria o 95 vezes o 1 aí com 11 zeros, né? 3, 6, 9, 1.000, milhão, daria na casa dos bilhões aí, né? Então, foi o que a gente fez aqui. Escreveu 95 e esse monte de zero aqui eu escrevi como potência de 10, que seria o 10 elevado a 11, certo? Esse é um exemplo, tá? Esse número representa uma medida muito grande, mas a gente pode ter números também que vão representar medidas extremamente pequenas. Agora, esse outro exemplo aqui, ó, a massa do átomo de hidrogênio é cerca de 0,000000000, contando aí a gente tem 23 zeros, tá? Então, assim, para ler o número dessa forma é muito difícil. Quando a gente tem 950, 9.500, 95.000, 950.000 e assim por diante, a gente está multiplicando o número, né? Que foi o meu caso do exemplo anterior, que ficou 95 vezes 10 elevado a 11. Nesse caso aqui, quando tem um monte de zeros à esquerda aí, ó, o número decimal, a vírgula, é porque a gente está dividindo o número. É como se eu pegasse o 166 e dividisse ele
por 1 com 23 zeros, né? Fica difícil escrever aqui. Então, eu vou colocar assim, ó, que é como se eu dividisse ele por 10 elevado a 23, tá? E aí, dividir por 10 elevado a 23 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 23. Tá? Vocês já devem ter visto essa propriedade em potenciação. Quando eu divido, por exemplo, por 10 ao quadrado, eu quero jogar ele para cima, eu vou trocar o sinal do expoente. Então, como ele é positivo, ele passa a negativo. Tá? Dividir por 10 a 23 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 23. O que é 10 a menos 23? É 0,0000000000000, aí 23 zeros até chegar no 1, tá? Então, 166 vezes 10 elevado a menos 23. Ainda não está em notação científica. Por enquanto, eu só estou explicando para vocês como que a gente faz para escrever o número multiplicado por uma potência de 10. Falta um pequeno detalhe aí para estar em notação científica, que eu vou explicar logo mais para vocês. Como que a gente escreve o número em forma de notação científica? Da seguinte forma, é um número multiplicado por uma potência de 10. Esse número multiplicado pela potência de 10 a gente chama de mantissa. Aqui eu tenho lá a potência de 10, né, a base e o expoente. E aí, pessoal, o 95 vezes 10 a 11 e o 166 vezes 10 a menos 11, vezes 10 a menos 23, eles não estão em notação científica ainda por causa de um detalhe. Essa mantissa, ela tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Então, não pode ser 0, não pode ser 15, tá? Tem que ser entre 1 e 10. Então, eu tenho que pegar o meu número que eu estou tentando escrever em notação científica e tentar transformar ele num número que fica entre 1 e 10. Não pode ser 10, né? Teria que ser até 9 e pouco, no caso, né? Então, é isso que é escrever o número em forma de notação científica. No caso do nosso exemplo, eu não poderia ter deixado escrito 166. Eu teria que transformar em 1,66, porque aí estaria entre 1 e 10, só que aí eu tenho que mexer no expoente, né? No caso do outro exemplo, eu não poderia deixar escrito 95 vezes 10 elevado a 11, eu teria que escrever 9,5, mas aí eu teria que mexer também no expoente. Então, vamos ver um exemplo de como que isso funciona. Eu tenho esse número aqui, ó, vamos lá, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, 12 sextilhões e 840 quintilhões. Então, contando aqui, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. É a mesma coisa que 1284 vezes 10 elevado a 19. Só que aqui eu escrevi o número multiplicado por uma potência de 10, mas esse número não está em notação científica. Para que ele esteja em notação científica, ele teria que ser um número, a mantissa, no caso, entre 1 e 9. Que número que aqui daria entre 1 e 9? Se eu colocar uma vírgula aqui, 128, não dá. Se eu colocar aqui, 12,8, não dá. Eu tenho que colocar uma vírgula aqui no 1. Para eu colocar uma vírgula aqui no 1, para eu estar voltando essa vírgula aqui, três casas, para dar 1,284, eu tenho que pegar esse meu número aqui, 1284, e dividir por 1000. Então, eu tenho que fazer 1284 dividido por 1000, porque aí vai dar 1,284, que é o número que eu preciso para que esteja escrito em notação científica, tá? Vezes o 10 a 19. Só que o que acontece? Eu não posso mudar meu número do nada, eu vou transformar o 1000 em 1 e pronto. Não, se eu dividir aqui, eu tenho que compensar aqui. Para que eu não mude esse meu número, eu dividir por 1000 aqui, eu vou multiplicar por 1000 aqui, porque assim não muda nada. Então, o que aconteceu aqui, ó? Como eu dividi por 1000 aqui o 1284, essa parte aqui, ó, 1284 dividido por 1000 vai dar 1,284. Esse dividido por 1000, compensei ele aqui, ó, multipliquei por 1000. 1000 é 10 ao cubo, né? 1 com 3 zeros. E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Multiplicação de potências de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, 19 mais 3, 22. Ou seja, 1284 vezes 10 a 19
não está escrito na forma de notação científica. Ele está escrito aí como uma multiplicação por uma potência de 10, mas ainda não é notação científica, tá? A notação científica eu preciso ter um número que esteja entre 1 e 10, que aí foi o que a gente achou aqui. Esse número e esse número representam a mesma coisa, mas a notação científica é essa daqui, tá? Então, 1,284 vezes 10 a 22 é muito mais fácil de eu falar 12 sextilhões e quinquilhões e não sei o que, certo? Então, no nosso caso lá do exemplo que tinha dado 95 vezes, tinha dado vezes 10 elevado a 11, né? Aí, como que eu ia arrumar isso aqui para chegar em notação científica? Eu teria que fazer o seguinte: eu não pode ser 95, eu tenho que colocar alguma vírgula aí para o número ficar entre 1 e 10. Então, onde eu colocaria a vírgula? Aqui, né? Vai ficar 9,5. Mas para eu colocar essa vírgula aqui voltando uma casa, eu tenho que fazer alguma coisa, ela não pode brotar aí do nada. Seria 95 dividido por 10, né? Voltei uma casa, 95 dividido por 10. Só que se eu dividir por 10, eu tenho que multiplicar por 10 ali em cima também, para eu compensar, né? Eu dividi de um lado, multipliquei do outro, significa que eu não mudei em nada a minha operação. Então, vai ficar o vezes 11, o elevado a 11 que já estava aqui, e vezes 10, ou 10 elevado a 1, que é a mesma coisa. Ou seja, como que eu vou escrever esse meu número aqui em notação científica? 95 dividido por 10 dá o 9,5 que eu queria. E ali, essas duas potências de 10 aí, conserva a base e somos expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 12, tá? Aí, a gente transformou o número. Agora, vamos fazer um exemplo com expoente negativo, tá? Com expoente negativo, o que que acontece? Ó, 0,000026, né? 1, 2, 3, 4. Então, o que que eu fiz? Eu vou escrever esse número na forma de uma potência de 10. Aí, eu escrevi 26. Ou seja, eu transformei esse número num número inteiro. O que que é 0,000026? É como se eu pegasse o 26 e dividisse por 10 elevado a 6, né? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, né? É como se eu pegasse o 26 e dividisse por 10 elevado a menos 6. Dividisse por 10 a sexta, mas aí é o que eu falei para vocês no slide anterior. Dividir por 10 a sexta é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 6. Então, quando tiver assim, ó, esses números menores que 1, 0,000, o expoente vai ser negativo. E quando forem esses números maiores do que 1, o expoente vai ser positivo, tá? Só que o 26 não está escrito em notação científica. Teria que ser 2,6 para ficar um número entre 1 e 9. Então, aqui eu preciso só de uma casa, por isso que eu dividi por 10. Se eu dividir por 10 aqui, eu compenso multiplicando por 10 aqui, né? E aí, 26 por 10 dá 2,6. O 10 a menos 6 vezes 10 a 1 conserva a base. Somos expoentes, menos 6 mais 1 dá menos 5. No nosso exemplo anterior, a gente tinha lá 166... vezes 10, acho que era 23, né? 10, ai, gente, eu esqueci, mas eu acho que é menos 23, é isso mesmo. E aí, no caso, se eu quisesse fazer o mesmo processo aqui, o que que eu ia ter que fazer? Eu teria que dividir por 100 aqui. Por que por 100? Porque eu tenho que voltar duas casas para chegar no 1, para ficar 1,66, né? Então, divide por 100 aqui. Só que se eu dividir por 100 aqui, eu tenho que compensar multiplicando por 100 aqui. Lembrando que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E aí, a gente vai ter o quê, ó? 166 dividido por 6 dá 1,66. Conserva a base, somos expoentes. Menos 23 mais 2 vai dar 10 elevado a menos 21. Pessoal, tem uma regrinha prática para fazer isso,
né? Pra gente não precisar ficar dividindo um lado, multiplicando o outro, né? Complicando a nossa vida. Tem uma regrinha prática para fazer isso que eu vou ensinar vocês na próxima aula. Então, até a próxima aula.